Existe um tipo de desgaste que não começa com grandes quedas. Ele começa pequeno, silencioso, aceitável, algo que você tolera todos os dias e que, pouco a pouco, vai moldando o que você sente, o que você pensa e a forma como você se relaciona com Deus. Talvez você não esteja em pecado escancarado, talvez não esteja afastado da fé, mas algo está sendo tolerado dentro de você, e isso está te adoecendo por dentro. Jesus fez um alerta claro sobre isso, e quase ninguém leva a sério. Hoje você vai entender por que aquilo que parece inofensivo pode estar minando sua saúde, sua paz e sua vida espiritual sem você perceber. Respira fundo, porque essa mensagem não é para acusar, é para despertar. Existe uma mentira confortável que muitas pessoas acreditam, a de que aquilo que toleramos em silêncio não nos afeta profundamente. A Bíblia, porém, revela exatamente o oposto. Nada que entra na nossa rotina permanece neutro. O que você tolera hoje vai determinar como você se sentirá amanhã. O que você chama de normal hoje vai definir o que você considerará aceitável no futuro. E o que você não confronta agora começa, aos poucos, a governar você por dentro. É assim que muitos adoecem sem entender por quê. Não foi um grande erro, não foi uma decisão drástica, foi a soma de pequenos excessos nunca questionados. A Bíblia nunca tratou o corpo como algo separado da vida espiritual. Pelo contrário, tudo o que é repetido, aceito e normalizado começa inevitavelmente a moldar quem nos tornamos por dentro. Jesus, em Lucas 21:34, faz um alerta que soa quase discreto à primeira leitura, mas que carrega um peso espiritual gigantesco. Ele não fala de um pecado escandaloso, não menciona um colapso público. Ele fala de excessos, de coração sobrecarregado, de uma vida que vai perdendo vigilância sem perceber. O perigo não está no impacto imediato, está no acúmulo silencioso. O corpo é descrito como templo, como morada, como espaço de administração. Quando esse espaço começa a ser ocupado por excessos, seja de comida, de estímulos, de prazer, de distração, algo começa a se desalinhar internamente. A mente perde clareza, a sensibilidade espiritual diminui, a vigilância enfraquece. E aqui está o ponto mais delicado. Isso não acontece de uma vez, acontece devagar. O excesso não se apresenta como inimigo. Ele se apresenta como conforto. A gula não se apresenta como pecado, ela se apresenta como alívio. O descontrole não se apresenta como rebeldia, ele se apresenta como merecimento. E é exatamente por isso que Jesus alerta: acautelai-vos. Cuidado com o que você permite, cuidado com o que você normaliza, cuidado com o que você chama de pequeno demais para ser tratado. Porque o que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Talvez você ainda ore, talvez ainda creia, talvez ainda busque a Deus, mas percebe que algo está diferente. A disposição diminuiu, a sensibilidade espiritual não é a mesma. O corpo pesa mais do que deveria, a mente está mais confusa do que antes. E você não sabe explicar exatamente quando isso começou. Começou quando você parou de vigiar aquilo que parecia inofensivo. A palavra não diz que o excesso tira Deus da sua vida. Ela diz algo mais sério. O excesso sobrecarrega o coração. E um coração sobrecarregado perde discernimento, perde foco, perde prontidão espiritual. Não porque deixou de amar a Deus, mas porque ficou ocupado demais, tentando compensar vazios internos com aquilo que nunca foi feito para preenchê-los. Esse é o perigo do pecado invisível. Ele não te derruba de uma vez. Ele te enfraquece aos poucos. Ele não te afasta abruptamente. Ele te distrai gradualmente. E quando você percebe, já está vivendo abaixo da plenitude que Deus planejou.
Por isso essa verdade precisa ficar clara desde agora, porque ela vai atravessar todo este vídeo. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Se algo está sendo tolerado sem vigilância, sem consciência e sem alinhamento com a palavra, não importa o quanto pareça pequeno, ele vai cobrar um preço, não como castigo, mas como consequência natural de um coração que foi ficando sobrecarregado sem perceber. E a pergunta que começa a se formar, ainda silenciosa, é simples e profunda. O que você vem tolerando que já não deveria mais estar aí? Antes de continuarmos, eu preciso te pedir uma coisa simples e muito importante para que essa mensagem alcance pessoas que realmente precisam ouvir isso hoje. Se este começo já falou com você, deixa um comentário dizendo: eu precisava ouvir isso hoje. Isso ajuda o YouTube a levar essa palavra para quem está no limite, para quem acha que está tudo bem, mas sente por dentro que algo está fora do lugar. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Cada vídeo aqui é uma preparação espiritual para viver inteiro, corpo, mente e espírito. Agora respira fundo e vamos continuar. Existe um momento silencioso em que aquilo que você tolera deixa de ser apenas um hábito e passa a ser uma força que governa suas decisões. Não acontece de forma brusca, não chega com aviso. Ele se instala devagar, como algo aceitável, confortável, até parecer parte da sua identidade. E quando isso acontece, o problema já não é mais o excesso em si. É o lugar de autoridade que ele passou a ocupar dentro de você. Jesus não fez o alerta de Lucas 21:34 por acaso. Ele fala de corações sobrecarregados porque sabia que um coração pesado não discerne bem. Um coração sobrecarregado não percebe o perigo se aproximando. Ele reage, mas não vigia. Ele sente, mas não reflete. Ele vive no automático, tentando aliviar tensões internas com aquilo que oferece prazer imediato. É assim que o excesso ganha espaço, não como rebeldia, mas como compensação. Não como desafio a Deus, mas como tentativa de aliviar um cansaço que ninguém vê. A gula, nesse contexto, deixa de ser apenas um comportamento alimentar e se revela como algo mais profundo. Uma fuga emocional, um anestésico espiritual, um substituto silencioso para aquilo que deveria ser tratado na presença de Deus. E o mais perigoso é que isso não gera culpa imediata, pelo contrário, gera alívio, gera sensação de recompensa, gera descanso momentâneo, mas esse descanso é falso. Ele não restaura, ele adia. E tudo o que é adiado internamente volta mais forte depois. Quando o corpo começa a ser usado como válvula de escape, a mente paga o preço. A clareza diminui, a disposição cai. A sensibilidade espiritual enfraquece, não porque Deus se afastou, mas porque o coração está ocupado demais tentando se aliviar. O excesso não expulsa Deus da sua vida, ele apenas ocupa o espaço que deveria ser de vigilância. E aqui precisamos ser honestos, ninguém chega a esse ponto de uma vez. Isso é construído, é tolerado, é repetido, é normalizado. Um pouco a mais hoje. Um pouco mais amanhã, até que aquilo que era exceção vira rotina e a rotina vira prisão. O problema do pecado invisível é exatamente esse. Ele não te confronta, ele te acomoda, ele não grita, ele sussurra, ele não destrói de uma vez, ele desgasta aos poucos. E quando você percebe que algo está errado, já não sabe exatamente quando perdeu o controle. Jesus alerta porque sabe que o coração humano se engana facilmente quando está cansado. Ele sabe que excessos quase sempre nascem de vazios não tratados. E ele não aponta isso para condenar, mas para despertar. Porque enquanto você chama de normal, ele chama de perigoso. Não pelo que parece ser agora, mas pelo que está se tornando.
O que você tolera começa a ditar seu ritmo. O que você tolera começa a moldar seus desejos. O que você tolera começa a influenciar suas escolhas espirituais. E quando isso acontece, a fé não desaparece, ela enfraquece. A oração não some, ela perde intensidade. O amor por Deus não acaba, ele fica abafado por um coração sobrecarregado. Essa é a estratégia do pecado invisível. Não te afastar de Deus, mas te manter espiritualmente cansado demais para reagir. Cansado demais para vigiar, cansado demais para confrontar o que precisa ser confrontado. E talvez, enquanto você ouve isso agora, algo esteja ficando claro. Talvez você perceba que não foi um grande erro que te trouxe até aqui. Foi aquilo que você foi tolerando aos poucos, achando que não teria impacto. Mas teve. E tem. A boa notícia é que tudo o que foi tolerado pode ser tratado. Nada está perdido, mas o primeiro passo não é esforço, é consciência. É parar de chamar de pequeno aquilo que já está te governando por dentro. Porque enquanto algo governa, ele decide. E enquanto ele decide, você não está livre. Existe um engano silencioso que tem adoecido muita gente sem fazer barulho. A ideia de que o corpo é apenas um detalhe secundário da vida espiritual. Como se aquilo que fazemos repetidamente com o corpo não tivesse consequências profundas na mente e no espírito. A Bíblia jamais sustentou essa separação. Pelo contrário, o corpo sempre foi apresentado como território de governo, como instrumento, como lugar onde decisões espirituais se materializam. Quando Jesus alerta que o coração pode ficar sobrecarregado, ele não está falando de um sentimento abstrato. Ele está falando de um estado interior construído ao longo do tempo, um estado que nasce daquilo que é tolerado, repetido e normalizado. E é aqui que precisamos encarar uma verdade que não é confortável, mas é libertadora. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Nada entra na sua rotina sem deixar marcas, nenhum excesso permanece neutro. Aquilo que começa como alívio ocasional pode, com o tempo, se tornar dependência emocional. Aquilo que começa como prazer permitido pode, pouco a pouco, assumir o papel de compensação para dores não tratadas. E quando isso acontece, o corpo deixa de ser apenas corpo. Ele se transforma em refúgio para conflitos que deveriam ser tratados na presença de Deus. É assim que a gula precisa ser entendida biblicamente. Não apenas como comer demais, mas como usar o alimento ou qualquer excesso para preencher vazios que não são físicos. A gula, nesse sentido, é um pecado silencioso, porque ela não confronta de imediato. Ela acolhe, ela conforta, ela oferece uma sensação de descanso momentâneo, mas esse descanso não restaura. Ele anestesia, e toda a anestesia cobra um preço depois. Quando o corpo passa a ser usado como válvula de escape, a mente começa a se ajustar para justificar o comportamento. Pensamentos se reorganizam para proteger o hábito. A consciência começa a negociar princípios. Frases internas surgem para aliviar a tensão moral. Não é tão grave, todo mundo faz, isso não afeta minha fé. Mas essa negociação constante vai moldando o interior da pessoa sem que ela perceba. Mais uma vez, precisamos afirmar com clareza: o que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. A Bíblia mostra que o corpo influencia diretamente a sensibilidade espiritual. Um corpo sobrecarregado tende a produzir uma mente pesada. Uma mente pesada tende a perder vigilância. E quando a vigilância se perde, a pessoa continua caminhando, mas já não caminha com discernimento. Continua crendo, mas crê com menos clareza. Continua orando, mas ora com menos profundidade. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração está ocupado demais tentando administrar os efeitos do excesso. Esse é o ponto em que a guerra interior começa.
Não como ataque externo, mas como desgaste interno. Não como queda visível, mas como enfraquecimento progressivo. A pessoa não percebe quando começou a perder domínio. Apenas sente que algo está fora do lugar. Uma irritação constante, um cansaço que não passa. Uma dificuldade maior de se concentrar nas coisas espirituais. Uma fé que ainda existe, mas parece menos viva. E tudo isso começou com algo que foi tolerado. A palavra de Deus nunca tratou o domínio próprio como opcional. Ele é fruto do Espírito. Isso significa que quando o domínio se enfraquece em uma área, outras áreas também começam a sentir. Porque o Espírito trabalha de forma integrada. Corpo, mente e espírito não competem entre si. Eles se refletem. Quando você tolera excessos no corpo, você começa a treinar sua mente a aceitar limites mais frouxos. Quando a mente se acostuma com limites frouxos, a vigilância espiritual diminui. E quando a vigilância diminui, a alma se torna mais vulnerável. Não vulnerável a qualquer ataque externo, mas vulnerável a si mesma, aos próprios impulsos, às próprias justificativas. É por isso que a Bíblia trata a gula como pecado capital. Não porque comer seja errado, mas porque o excesso revela um deslocamento de governo. Algo deixou de estar sob domínio e passou a governar. Algo que deveria servir passou a comandar. E quando isso acontece, a ordem interior se perde. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez sempre tenha tratado esse assunto como algo pequeno, irrelevante, secundário. Mas Jesus não tratou. Ele alertou. Porque ele sabia que o coração sobrecarregado não percebe o perigo enquanto ainda há tempo de ajustar. A pergunta que fica não é quanto você come ou o que você consome. A pergunta é mais profunda. O que você está usando para se aliviar emocionalmente quando algo dentro de você dói? Onde você corre quando está cansado? O que você usa para silenciar inquietações internas? Porque seja o que for, se isso se repete sem vigilância, começa a moldar você por dentro. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Essa verdade não existe para condenar, mas para despertar. Nada do que foi tolerado está fora do alcance da restauração. Mas enquanto não for reconhecido, continuará governando. E Deus não quer te ver governado por excessos. Ele quer te ver inteiro, consciente, livre. Essa parte do processo é desconfortável porque nos obriga a olhar para hábitos que preferiríamos não questionar. Mas é justamente aqui que a cura começa. Não com esforço cego, não com culpa, mas com consciência espiritual, com alinhamento, com verdade. E quando a verdade entra, o domínio começa a ser restaurado. Não pela força da vontade humana, mas pelo realinhamento do coração com o governo de Deus. Porque o corpo foi criado para servir ao propósito, não para substituí-lo. E quando essa ordem é restaurada, a guerra interior começa a perder força. Há um momento decisivo, quase invisível, em que aquilo que você tolera deixa de ser apenas um hábito e passa a exercer governo. Não é um ponto marcado no calendário. Não vem com aviso. Não gera alarme imediato. Ele se instala quando a consciência começa a ceder em pequenas negociações internas, sempre justificadas pela rotina, pelo cansaço, pela pressão do dia a dia. E é exatamente aí que a vida interior começa a perder firmeza. A consciência não se apaga de uma vez. Ela se adapta, aprende a conviver com o excesso, aprende a chamá-lo de normal, aprende a defendê-lo quando alguém questiona. E quanto mais essa adaptação acontece, mais a pessoa se distancia da percepção clara do que está acontecendo por dentro. Não porque perdeu a fé, mas porque foi se acostumando a viver sobrecarregada. Essa é a dinâmica mais perigosa do pecado invisível. Ele não se impõe pela força, ele se estabelece pela repetição. Ele não entra pela porta da rebeldia, entra pela porta da tolerância.
E toda tolerância repetida molda caráter, desejo e sensibilidade. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. A Bíblia descreve esse processo de forma muito clara quando fala de vigilância. Vigiar não é viver em paranoia, é manter atenção sobre aquilo que, se não for observado, cresce sem controle. Quando Jesus alerta sobre o coração sobrecarregado, ele está mostrando que o perigo não está apenas no ato, mas no peso acumulado que altera o modo como a pessoa percebe a vida, as decisões e a própria presença de Deus. Quando a consciência começa a ceder, a mente assume a função de proteger o hábito. Ela cria argumentos para manter o conforto. Ela constrói narrativas para aliviar o incômodo moral. E essas narrativas parecem razoáveis, porque nascem do cansaço. Depois eu resolvo. Agora não é o momento, não é tão sério assim. Eu mereço um descanso. Cada frase isoladamente parece pequena. Juntas, constroem um sistema interno de permissões. E é nesse sistema que o governo muda de mãos. Aquilo que deveria ser administrado passa a administrar. Aquilo que deveria servir passa a comandar. Aquilo que deveria ser ocasional passa a ser necessário. E quando isso acontece, o corpo, a mente e o espírito começam a operar em descompasso. A pessoa sente que está sempre devendo algo para si mesma, sempre correndo atrás de um equilíbrio que nunca chega, sempre tentando compensar um vazio que não se resolve. Esse vazio não é físico, ele é espiritual, mas foi terceirizado para o corpo. A gula, nesse contexto, deixa de ser apenas excesso de comida e passa a ser um padrão de compensação. Comer para aliviar tensão. Comer para silenciar ansiedade. Comer para sentir algum controle quando tudo parece fora do lugar. E o problema não é o alimento em si, mas o papel que ele assume. Quando algo ocupa o lugar de consolo, ele começa a competir com Deus. Não de forma explícita, de forma funcional. É por isso que a Bíblia trata a gula como pecado capital. Não porque Deus se incomoda com prazer, mas porque o excesso revela quem está governando o interior da pessoa. E Deus nunca disputou o governo com nada. Ou ele governa, ou outra coisa governa. Não há neutralidade no coração humano. Aqui, a frase eixo precisa ser ouvida com ainda mais clareza, porque ela explica o processo inteiro. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Se você tolera excessos para aliviar dores internas, você se torna alguém dependente de compensações. Se você tolera a perda de vigilância, você se torna alguém vulnerável a si mesmo. Se você tolera a sobrecarga constante, você se torna alguém espiritualmente cansado, mesmo continuando a crer. Esse é o ponto em que muitas pessoas confundem disciplina com dureza e cuidado com permissividade. Mas Deus não chama para extremos, Ele chama para governo. Governo interior, governo consciente, governo alinhado. Porque somente onde há governo há liberdade verdadeira. Quando a consciência é restaurada, o excesso perde força. Não por proibição cega, mas por realinhamento. A pessoa começa a perceber quando está usando algo para preencher o que não deveria estar vazio. Começa a identificar gatilhos emocionais. Começa a reconhecer padrões. E esse reconhecimento não gera culpa, gera clareza. Clareza é o início da libertação. Enquanto a tolerância governa, a pessoa reage. Quando a consciência governa, a pessoa escolhe. E escolher exige presença, atenção e vigilância. Não vigilância ansiosa, mas vigilância amorosa. Aquela que cuida do interior para não precisar lidar com colapsos depois. Deus não quer arrancar algo de você à força. Ele quer te devolver governo. Ele quer que você volte a decidir e não apenas a responder a impulsos. Ele quer que o corpo volte a servir ao propósito,
que a mente volte a discernir com clareza e que o espírito volte a respirar sem sobrecarga. Nada disso começa com esforço extremo. Começa com a decisão de não chamar de pequeno aquilo que já está moldando você por dentro. Começa com a coragem de olhar para o que você vem tolerando e perguntar com honestidade: isso está me servindo ou está me governando? Porque, no fim, a pergunta nunca foi sobre alimento, prazer ou hábito. A pergunta sempre foi sobre governo interior. E onde o governo é restaurado, a vida começa a se reorganizar. Existe um ponto de virada silencioso na caminhada espiritual que não acontece quando a pessoa promete nunca mais, nem quando decide se esforçar mais, mas quando o governo interior é restaurado. É nesse ponto que o excesso começa a perder força. Não porque foi proibido a força, mas porque perdeu a autoridade que havia tomado. O coração volta a ocupar o centro. A consciência volta a liderar. E aquilo que antes governava passa a servir, ou simplesmente deixa de fazer sentido. A Bíblia não aponta a restauração como um ato brusco. Ela descreve um realinhamento, um retorno à ordem, um processo em que o interior volta a funcionar como deveria. Por isso, quando falamos de gula como pecado invisível, não estamos falando apenas de comportamento externo, mas de governo espiritual. O problema nunca foi o alimento. O problema sempre foi quem decide quando, por quê e para quê. Quando Jesus alerta sobre o coração sobrecarregado, ele não está chamando para rigidez, ele está chamando para vigilância amorosa. Porque um coração sobrecarregado não escolhe, ele reage. Ele busca alívio imediato. Ele se apega ao que oferece conforto rápido. E isso não acontece por maldade, mas por desgaste. O excesso cresce onde o cuidado diminui. É aqui que a frase eixo precisa ser lembrada novamente, não como repetição vazia, mas como chave de libertação. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Se você tolera a perda de governo, você se torna refém do impulso. Se você tolera a compensação constante, você se torna dependente de alívio. Se você tolera a sobrecarga como normal, você se torna alguém cansado demais para vigiar. Mas quando o governo interior começa a ser restaurado, algo muda profundamente. A pessoa passa a perceber o momento exato em que o excesso tenta assumir o controle. Ela começa a reconhecer o impulso antes de obedecer a ele. Ela começa a diferenciar fome física de fome emocional. E essa diferenciação é poderosa porque devolve escolha. A restauração não começa com menos comida, ela começa com mais consciência, com perguntas honestas que antes eram evitadas. Por que estou buscando isso agora? O que estou tentando aliviar? O que realmente está pesado dentro de mim? Essas perguntas não condenam, elas iluminam. E onde há luz, o pecado invisível perde espaço. A Bíblia mostra que o domínio próprio é fruto do Espírito. Isso significa que ele não nasce da força humana isolada, mas de uma vida alinhada com Deus. Quando o Espírito governa, o excesso não encontra terreno fértil. Não porque o desejo some, mas porque ele deixa de ser soberano. O desejo passa a ser administrado, não obedecido automaticamente. Esse é um ponto delicado, porque muitos confundem restauração com privação. Mas Deus não restaura nos arrancando coisas. Ele restaura nos devolvendo governo. Ele não te esvazia, ele te organiza. Ele não te deixa rígido, ele te deixa consciente. Ele não te endurece, ele te fortalece por dentro. Quando o governo interior é restaurado, a pessoa não vive em guerra constante com o corpo. Ela aprende a ouvi-lo sem ser dominada por ele. Aprende a cuidar sem se perder. Aprende a desfrutar sem se escravizar. E isso só é possível quando o coração deixa de estar sobrecarregado. Por isso, a palavra não diz elimine tudo. Ela diz vigie. Vigiar é observar.
é perceber, é cuidar antes que algo cresça demais. Vigiar é reconhecer sinais de desgaste antes que virem colapso. Vigiar é entender que a vida espiritual saudável não é feita de extremos, mas de alinhamento diário. Talvez você esteja esperando uma mudança radical, um rompimento brusco, uma decisão dramática. Mas o caminho bíblico costuma ser mais silencioso e mais profundo. Ele passa por ajustes diários, por escolhas pequenas, mas conscientes, por decisões que devolvem o governo pouco a pouco. E cada vez que você escolhe com consciência, algo dentro de você se reorganiza. A mente clareia, o corpo responde melhor, a espiritualidade ganha leveza. Não porque tudo ficou fácil, mas porque deixou de estar desordenado. Lembre-se novamente, o que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Mas a verdade inversa também é real. O que você governa com consciência começa a te libertar por dentro. Onde há governo, há paz. Onde há paz, há força. Onde há força, há continuidade. Deus não está te chamando para viver em culpa. Ele está te chamando para viver em governo. Um governo que cuida do corpo, preserva a mente e fortalece o espírito. Um governo que não se rende ao excesso, nem se destrói, tentando controlá-lo sozinho. Um governo que nasce da presença de Deus no centro da vida. E quando esse governo volta ao lugar, o pecado invisível perde sua principal arma, o silêncio. Ele deixa de operar escondido. Ele é visto, compreendido e tratado. Não com violência, mas com verdade. E a verdade sempre liberta. Existe um equívoco comum quando falamos de restauração. Imaginar que ela acontece em um único momento decisivo e a partir dali tudo se resolve automaticamente. A Bíblia nunca descreveu a vida espiritual dessa forma. Ela descreve um caminho, um caminhar diário, um governo que precisa ser exercido todos os dias, porque todos os dias algo tenta ocupar o lugar que pertence a Deus no interior do ser humano. Quando o governo interior começa a ser restaurado, a pergunta deixa de ser o que eu não posso fazer e passa a ser quem está decidindo dentro de mim agora. Essa mudança é fundamental, porque o excesso não se vence apenas evitando comportamentos. Ele se enfraquece quando perde autoridade. E a autoridade se perde quando a palavra volta a orientar as escolhas diárias. É por isso que a Escritura insiste tanto na vigilância do coração. Não como um peso, mas como proteção. A vigilância bíblica não é uma vida tensa, rígida, controladora. Ela é uma vida consciente, atenta, presente. Uma vida que não entrega decisões importantes ao cansaço, à ansiedade ou à compensação emocional. Aqui, a frase eixo precisa continuar ecoando com força, porque ela revela o mecanismo da transformação. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Se a tolerância molda, a vigilância também molda. Se a repetição do excesso constrói fraqueza, a repetição do alinhamento constrói força. A palavra de Deus não trabalha apenas como informação espiritual. Ela atua como reeducação interior. Ela reorienta desejos, reorganiza prioridades, reposiciona o coração. Quando a mente começa a ser alimentada pela verdade, o corpo deixa de ser o único lugar onde a pessoa busca alívio. A alma passa a encontrar descanso em algo mais profundo do que o prazer momentâneo. Por isso, Paulo fala sobre renovar a mente. Não é uma metáfora abstrata. É um processo real. A mente renovada aprende a identificar quando o impulso quer decidir no lugar da consciência. Aprende a perceber quando o corpo está pedindo algo que não é físico. Aprende a diferenciar necessidade de fuga. E essa diferenciação muda tudo. Quando a palavra governa, o corpo não é reprimido, ele é cuidado. A pessoa passa a se perguntar com honestidade o que realmente está precisando naquele momento.
Descanso, silêncio, oração, conversa, organização. Muitas vezes, aquilo que parecia fome era cansaço. Aquilo que parecia desejo era ansiedade. Aquilo que parecia necessidade era apenas sobrecarga acumulada. A prática diária do governo interior exige esse tipo de escuta. Não uma escuta permissiva, mas uma escuta consciente. A Bíblia não nos chama para ignorar o corpo, mas para não sermos governados por ele. Existe uma diferença enorme entre cuidar e ceder, entre atender e obedecer cegamente. Esse governo se fortalece em decisões pequenas, quase invisíveis, no momento em que você escolhe parar antes do excesso, no momento em que você decide não usar algo como anestesia emocional, no momento em que você reconhece o impulso, mas escolhe esperar. Essas escolhas parecem simples, mas elas treinam o interior, elas fortalecem o domínio próprio, elas constroem uma vida espiritual sustentável. E é importante dizer, isso não acontece por perfeição. A Bíblia nunca prometeu perfeição. Ela prometeu crescimento. O governo interior não é ausência de desejo, é presença de direção. Não é ausência de luta, é presença de discernimento. Não é vida sem esforço, é vida sem escravidão. Quando a palavra começa a sustentar esse governo, algo muda no ritmo da vida. A pressa diminui, a ansiedade perde força, a culpa começa a desaparecer, porque a pessoa já não vive tentando compensar o que está faltando por dentro. Ela aprende a tratar o vazio na fonte, não no sintoma. Mais uma vez, precisamos afirmar com clareza: o que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Mas o inverso também é verdadeiro e libertador. O que você governa com a palavra começa a te fortalecer por dentro. Onde a palavra governa, o excesso não encontra espaço para se esconder. Essa prática diária não transforma apenas comportamentos, ela transforma identidade. A pessoa deixa de se ver como alguém fraco, descontrolado ou derrotado. Ela passa a se ver como alguém em processo, alguém consciente, alguém que está aprendendo a viver inteiro. E essa mudança de identidade é decisiva, porque ninguém sustenta mudança profunda se continua se enxergando a partir da culpa. Deus não está te chamando para uma vida de restrição dura. Ele está te chamando para uma vida de governo amoroso. Um governo que protege, que cuida, que preserva. Um governo que entende que corpo, mente e espírito caminham juntos e precisam ser tratados com a mesma seriedade. Quando esse governo se torna prática diária, o pecado invisível perde sua principal força, a repetição inconsciente. Ele deixa de ser automático, ele deixa de ser escondido, ele deixa de ser tolerado. E quando algo deixa de ser tolerado, ele deixa de moldar quem você se torna. É assim que a palavra sustenta a vida inteira. Não por imposição, mas por alinhamento. Não por medo, mas por clareza. Não por culpa, mas por consciência. E onde há consciência, há liberdade real. Existe um momento decisivo que não acontece no futuro distante, nem depende de grandes eventos externos. Ele acontece no presente, no agora. É o momento em que você percebe que continuar tolerando certas coisas está te custando mais do que você imaginava. Não apenas em saúde física, mas em clareza mental, sensibilidade espiritual e paz interior. E quando essa percepção chega, algo começa a se mover por dentro. A transformação verdadeira não começa quando você tenta mudar tudo de uma vez. Ela começa quando você decide não chamar mais de pequeno aquilo que já está te moldando. Porque enquanto algo é tratado como pequeno, ele permanece intocável. Mas quando você reconhece o impacto real do que vem tolerando, o governo interior começa a se reposicionar. É aqui que a frase eixo precisa ser sentida, não apenas ouvida. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Se isso é verdade, e então cada dia é uma oportunidade silenciosa de realinhamento.
Não por esforço extremo, mas por consciência renovada. Talvez você tenha passado muito tempo tentando resolver sintomas, tentando se controlar mais, tentando se culpar menos, tentando compensar com promessas internas que nunca se sustentam. Mas o que a palavra está mostrando é mais profundo. Não se trata de força de vontade isolada, mas de governo restaurado. Quando o governo muda, os hábitos começam a perder força naturalmente. Aplicar isso hoje significa fazer perguntas simples, porém honestas. Perguntas que não acusam, mas revelam. O que eu tenho usado para aliviar minhas tensões internas? Onde eu corro quando estou cansado? O que eu faço repetidamente quando algo dentro de mim está pesado? Essas respostas não servem para te condenar. Elas servem para te orientar. Porque Deus não trabalha com cegueira espiritual. Ele trabalha com luz. E a luz revela não para envergonhar, mas para curar. Quando você para de tolerar o excesso como algo normal, a mente começa a se organizar. Quando a mente se organiza, o corpo responde melhor. Quando o corpo responde melhor, o espírito volta a respirar com mais leveza. Tudo está conectado, e é por isso que tratar apenas uma área nunca é suficiente. A vida precisa ser tratada como um todo. Talvez você esteja percebendo que não foi um grande pecado que te afastou da plenitude. Foi um acúmulo de pequenas concessões. Pequenos, depois eu vejo. Pequenos, só hoje. Pequenos excessos que, repetidos, começaram a desenhar quem você se tornou por dentro. Mas a boa notícia é que o mesmo princípio funciona ao contrário. Pequenas decisões conscientes também se acumulam. Pequenos alinhamentos diários também moldam identidade. Pequenas escolhas de vigilância também constroem liberdade. Quando você decide não se entregar automaticamente ao impulso, algo dentro de você se fortalece. Quando você escolhe esperar, refletir, orar ou simplesmente pausar, o domínio próprio cresce. E isso não acontece em um dia só. Acontece no caminho. A aplicação prática não é viver em estado de tensão constante. É viver em estado de presença. É perceber quando algo tenta ocupar um lugar que não é dele. É reconhecer quando o corpo está pedindo descanso e não compensação. É entender que nem todo desconforto precisa ser anestesiado imediatamente. Alguns desconfortos precisam ser escutados. Deus não quer te privar de prazer. Ele quer te livrar da escravidão. Ele não quer te tornar rígido. Ele quer te tornar livre. Livre para desfrutar sem se perder. Livre para cuidar do corpo sem usá-lo como fuga. Livre para viver a fé com leveza, não com sobrecarga. E isso começa quando você decide, com humildade e coragem, parar de tolerar aquilo que está te adoecendo por dentro. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Hoje, agora, com consciência, com verdade, com graça. Porque quando a tolerância perde espaço, a vida começa a se reorganizar. Quando o governo interior volta ao lugar, a paz começa a retornar. E quando a paz retorna, você percebe que viver alinhado é mais leve do que viver compensando vazios. Lembre-se mais uma vez e leve isso com você. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Mas aquilo que você governa com consciência começa a te libertar por dentro. Existe um custo silencioso em continuar exatamente como está. Ele não aparece de uma vez, não vem com avisos claros, não gera alarme imediato, mas ele se acumula dia após dia. Pequenas concessões, pequenas tolerâncias, pequenas decisões adiadas. E quando a pessoa percebe, já não é apenas um hábito. É um modo de viver que começou a roubar clareza, energia e paz. Esse custo não é apenas físico, ele se manifesta no cansaço que não passa, na mente que não descansa, na espiritualidade que continua existindo, mas parece menos viva. A pessoa ora, mas sente que algo pesa. Crê, mas percebe que perdeu leveza.
Caminha, mas com a sensação constante de estar atrasada em relação a si mesma. Nada desmoronou por fora, mas por dentro algo foi se desgastando. E aqui precisamos ser honestos, porque a honestidade é parte da cura. Continuar tolerando o que vem te moldando por dentro tem consequências. Não porque Deus castiga, mas porque a vida responde à ordem ou à desordem que permitimos se instalar. O coração sobrecarregado não percebe quando está ficando endurecido. A mente cansada normaliza o que antes incomodava. O corpo usado como refúgio emocional cobra seu preço com o tempo. É por isso que essa frase precisa ecoar mais uma vez com peso e verdade. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Se você tolera a sobrecarga, ela molda sua sensibilidade. Se você tolera o excesso como alívio, ele molda seus desejos. Se você tolera a perda de vigilância, ela molda sua fé prática. Mas existe o outro lado dessa mesma verdade, e ele é cheio de esperança. Existe um alívio real quando você decide mudar agora. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, não quando você se sentir pronto. O alívio começa no momento em que você decide parar de carregar pesos que não precisa mais carregar. Quando você reconhece que não precisa viver compensando vazios, anestesiando dores ou adiando alinhamentos. Mudar agora não significa virar alguém diferente da noite para o dia. Significa apenas parar de se abandonar aos poucos. Significa escolher presença em vez de fuga, consciência em vez de automático, verdade em vez de tolerância silenciosa. É um ajuste interno que começa pequeno, mas produz efeitos profundos. Quando você decide mudar agora, algo dentro de você relaxa. A culpa começa a perder espaço, a ansiedade diminui. O peso da autoacusação dá lugar a uma sensação nova: direção. E direção é diferente de cobrança. Direção aponta caminho, cobrança apenas pesa. Deus não está esperando que você chegue perfeito para te ajudar. Ele está esperando que você pare de fingir que está tudo bem quando não está. Ele trabalha com verdade, e quando a verdade entra, o alívio começa. Porque você não precisa mais sustentar personagens internos, nem justificar excessos, nem negociar com a própria consciência. Continuar como está custa mais do que você imagina. Mas mudar agora custa menos do que você teme. Mudar agora é admitir que algo precisa de cuidado. É aceitar que corpo, mente e espírito não caminham separados. É reconhecer que o excesso nunca foi o problema principal. Ele foi apenas o sintoma de algo mais profundo, pedindo atenção. E quando essa atenção chega, a vida começa a se reorganizar de forma quase imperceptível, porém constante. Talvez você esteja com medo de perder algo se mudar. Medo de abrir mão de um conforto, medo de encarar um vazio que o excesso vinha cobrindo. Mas a verdade é que o que você perde ao mudar é pequeno perto do que você recupera. Você recupera clareza, recupera presença, recupera sensibilidade espiritual, recupera domínio, recupera paz. E paz não tem substituto. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem luta, mas ela sempre apontou para uma vida sem escravidão. E a escravidão mais difícil de perceber é aquela que se disfarça de normalidade, aquela que se esconde em hábitos repetidos, aquela que se instala quando a tolerância governa. Hoje você pode escolher algo diferente, não um esforço heróico, não uma promessa exagerada, não uma mudança forçada, apenas um reposicionamento interno, um passo de consciência, um basta dito com graça, não com raiva, um chega dito com esperança, não com culpa, porque quando você escolhe mudar agora, o futuro começa a ser redesenhado, não de forma dramática, mas real. Dia após dia, escolha após escolha, governo após governo. Lembre-se e leve isso com você para além deste vídeo. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro.
Mas aquilo que você decide governar hoje começa a te curar por dentro amanhã. E esse é o convite que Deus te faz agora. Não para viver tenso, não para viver com medo, mas para viver inteiro. Talvez, ao longo desse vídeo, você tenha percebido que Deus não está tentando te acusar, te pressionar ou te expor. Ele está tentando te cuidar. Tudo o que foi dito aqui não é para te envergonhar, mas para te devolver algo precioso, que aos poucos pode ter sido perdido no caminho: governo interior, clareza e paz. Você não chegou até aqui por acaso. Se essa mensagem tocou em áreas sensíveis da sua vida, é porque Deus está te chamando para viver de forma mais inteira, não perfeita, inteira, com o corpo cuidado, a mente alinhada e o espírito em descanso, sem excesso governando, sem tolerâncias silenciosas roubando sua sensibilidade espiritual. Lembre-se disso ao sair daqui. Você não é fraco por sentir luta. Você é humano, mas você também não é refém do que sente. Deus te chamou para governar, não para sobreviver no automático. E cada pequena escolha consciente que você faz hoje já está construindo a liberdade que você vai viver amanhã. Nada precisa ser resolvido de uma vez, mas algo pode ser reposicionado agora. E quando isso acontece, a vida começa a respirar de novo. Antes de você sair, eu quero muito te ouvir. Qual é a área da sua vida que hoje mais exige vigilância e cuidado interior? O corpo, a mente, as emoções, a espiritualidade? Escreve aqui nos comentários. Eu leio muitos, respondo sempre que posso e oro por vocês. E se esse conteúdo falou com você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui cada vídeo é uma preparação espiritual para viver com mais clareza, equilíbrio e propósito, por dentro e por fora. E se você quer continuar entendendo como Deus trabalha nos bastidores da sua vida, enquanto você acha que está apenas cansado, confuso ou sobrecarregado, assista agora o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai abrir ainda mais a sua visão espiritual sobre o processo que você está vivendo agora. Fica em paz e até o próximo vídeo.